Queridos irmãos, nós estamos, então, hoje, na verdade, começando aí para valer o nosso estudo sobre a natureza da igreja, né? Eu digo para os irmãos, então, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, é algo interessante, tá? A se tomar um determinado cuidado, por isso eu peço que quem quiser me interromper depois, durante a aula, pode interromper, porque o texto que eu vou usar, que eu escolhi para o nosso uso, é da Teologia Sistemática, do Eric Similard, e é um texto um tanto acadêmico, então ele tem algumas expressões, algumas referências, assim, um pouco mais rebuscada, então, mais refinada. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode perguntar, mas eu vou estar tentando explicar da maneira mais clara possível, nós vamos juntos, e aquilo que é mais complicado, assim, vou tentando refletir com os irmãos os significados, tá? Mas antes eu quero apresentar uma pequena reflexão. O nosso estudo é sobre a igreja. Tem um texto maravilhoso de Paulo aos Efésios, capítulo 4, que fala sobre a igreja. Não tem nenhuma interpretação em cima do que eu vou mostrar, é só o texto, mas depois eu dei uma desmontada nele, né? Eu dei uma bagunçada no texto, os irmãos vão ver, para ficar um pouco mais claro. Como dizia o antigo pastor, que foi nosso professor, o pastor Faustino, ele falava assim, deixa o texto falar. Então vamos dar uma olhada nesse texto primeiramente, aqui um texto do livro de Efésios, tá? Então é esse daqui, deixa eu aumentar aqui a letra, aqui. Então nós temos aqui primeiro o texto, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Então, essa primeira reflexão nossa aqui para introduzir o assunto de hoje, tá? E ele aqui é Jesus, tá? E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido no auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que texto maravilhoso! Então, eu tirei aqui os números dos versículos, e aqui mais abaixo eu fui só dando enter e passando aqui para a linha de baixo, uma lista que Paulo apresenta sobre a finalidade dessas atividades na igreja, né? Então, ele aqui começa dizendo, então, aqui é o mesmo texto, esses números não são os versículos, eu que coloquei aqui essa lista, que seria o objetivo disso daqui que apresenta-se no verso 11. Cristo, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Né? Para que existe na igreja, ou existia naquela época, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres? Para quê? Trazendo para os dias de hoje, a gente poderia aplicar pensando no coral, na escola bíblica dominical, no discipulado, no evangelismo, né? Essas atividades dos teens, esse momento nosso aqui. Para que Cristo coloca na igreja essas pessoas com essas funções, habilidades e capacidades? Se a gente observar o texto, ele tem um monte de para quê, até que, com propósito de, para isso, para aquilo, né? A revista atualizada tem muito o para isso, para aquilo, né?
Então, nós podemos notar o objetivo de Deus, qual que é, né? Com o fim. Então, qual é a finalidade? Com o fim de, com a finalidade de preparar os santos. Quem são os santos? É a igreja, tá? A igreja é chamada de várias designações que nós vamos ver depois, né? Ou o povo de Deus, pegando desde o Antigo Testamento ao Novo, nós temos o povo do Antigo Testamento e é chamado do povo santo, no sentido de ser aquele que deveria copiar de alguma forma Deus. Sede santo, pois o vosso Deus também é santo. Ou sede santo, porque eu também sou santo, lá em Levíticos. Isso é dito para o povo de Deus no Antigo Testamento. E Pedro, na primeira epístola, vai recobrar a mesma passagem, dizendo para a igreja: sede santo, porque eu também sou santo. Então, esses santos aqui somos nós. Não é o santo no sentido de não ter pecado, mas é o santo no sentido daquele que foi separado para Deus. A ideia do povo de Deus é o povo que foi separado. Lembra que na semana passada, acho que foi o texto que eu mandei para vocês, que o povo de Deus é chamado de povo de propriedade exclusiva ou particular, né? Então, para que existem esses ministérios? Com o fim, com a finalidade de preparar os santos, leia ali igreja, para a obra do ministério. Não é curioso? Os ministros servem para preparar a igreja para o ministério também, né? A ideia a igreja é preparada para o serviço, obra do ministério. A palavra ministério em grego é a mesma palavra para serviço. Ministro é aquele que serve. Parece um nome assim, que alguns podem colocar uma pompa tão grande: eu sou o ministro do evangelho, né? Mas o ministro é o que serve, né? Seria muito bom que os ministros políticos do Brasil tivessem essa noção. E mesmo pensando em política pública, nós temos os ministros ou aqueles demais políticos ou funcionários públicos que tem um termo que eu acho lindo, que é servidor público, né? É aquele que serve o povo, serve o público, o servidor público. Lembre-se de Jesus em Mateus 10:45, dizendo que nós devemos servir uns aos outros. Ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, a ponto de dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o ministro é o que serve. Então, Cristo prepara a edificação da igreja, né, para que a igreja se torne também serva, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que mais? Para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Então, nós não apenas temos que servir os outros numa corrida doida, né, para querer ajudar pessoas, querer consolar pessoas, querer ensinar, querer levar um amparo para outras pessoas. Além de servir, nós também somos servidos na edificação. Então, o povo de Deus tanto é preparado para servir, quanto ele precisa experimentar a edificação. Inclusive, esse é um dos meus principais, eu vou dizer ministério, tá? Mas uma das coisas que eu me sinto mais à vontade de fazer na igreja é a escola bíblica, é pregar, ensinar, no sentido de fortalecer a igreja. Como dizia o pastor que eu citei agora, o pastor Faustino, no seminário, dizia que a porta do fundo da igreja é maior do que a porta da entrada, querendo dizer que muita gente entra e muita gente sai, porque a igreja precisa da edificação, alguém edificado, solidificado, para que tenha perseverança, né? Para que o corpo seja edificado. Então, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, mas edificado até onde? Até que alcancemos a unidade da fé, ou seja, uma unidade no que diz respeito à fé. Acho que o microfone aí aberto. Pronto, já fechei. E do conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos conhecer o Filho de Deus. Esse conhecer não é apenas o conhecer intelectual, né, de uma investigação histórica, mas é um conhecer experimental, é um conhecer que você traz para a prática da vida a ideia de que eu conheço Deus, pois eu o experimento.
Então, é muito mais do que eu conhecer o Jesus de Nazaré, aquele que viveu aqui na Terra, que teve um período de vida de cerca de 33 anos, mas é conhecer o Jesus de Nazaré, mas também conhecer o Filho de Deus eterno, aquele que antes de existir o Jesus de Nazaré, que é o filho de Maria, antes de existir Nazaré, ele já era, pois no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É aquele que mesmo quando Nazaré deixar de existir, continuará sendo, né? Então é o Filho de Deus no sentido mais pleno. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo é que nós cresçamos, sejamos cristãos maduros, e a gente atinja uma estatura, uma medida mais plena, como Cristo. Então, é ser um imitador de Cristo, é ser preenchido por Cristo, é ter uma vida mais madura. É o que tem faltado muito na igreja, né? Essa maturidade. Enquanto a gente vê tanta briga, tanta confusão. O propósito é que, então, olha aí de novo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. É o que acontece em muitas igrejas. Lembra da semana passada, toda a nossa conversa? Né? Olha as confusões das igrejas, levado como uma onda. Né? Tem gente que perde a fé, tem gente que briga, tem gente que cria confusão pelas coisas mais pequenas, mais simples. Só pode orar de joelho, não pode orar de pé. Né? Tem igreja que tem esse negócio, né? Todo mundo que ora tem que estar de joelho. Só pode orar virado para a direção do púlpito, não pode orar de costa. Então tem gente que tem uma falta de maturidade, né? Não pode ter barba, meu Deus, o pastor usa barba, vai para o inferno, né? A irmã cortou o cabelo, tem maquiagem, lá no céu tem uma caixa que Deus guarda os cabelos, né? Tanta coisa que parece coisa de criança, não tem maturidade, é levado de um lado para o outro, né? E, além das coisas mais básicas, aí as coisas mais desenvolvidas, que seria o próximo item, nem jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, às heresias, as demais coisas que afastam da fé. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, cresçamos nele, cresçamos em Cristo. E o final que ele fecha é maravilhoso, porque a igreja, ela é o corpo, mas esse texto fala da importância do coletivo e do individual. É o coletivo e o individual, mas o individual existe porque existe o coletivo, e o coletivo existe porque existe o individual. É a parte e o todo e a parte. Dele, todo o corpo, é o corpo todo, as crianças, os jovens, os adolescentes, é a batista, é a presbiteriana, é o pentecostal, é o tradicional. Dele, todo o corpo daquele que é a verdadeira igreja. E aqui eu não quero definir por termos de instituição, mas aquele que Deus enxerga e vê que é a igreja. Dele todo o corpo, ajustado e unido. Esse é o desafio, né? Está ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas. Todo o corpo, para a igreja ter um bom desenvolvimento, deveria acontecer isso. Por que tem tanta confusão na igreja? Porque não se vive isso, né? Então, se o corpo estiver bem ajustado e auxiliado por todas as juntas, aí ele vai crescer e ele edifica a si mesmo. Pega lá o primeiro texto, o primeiro versículo. Evangelista, pastor, mestre, doutor, profeta, né? Quem são essas pessoas? É anjo? Né? É Cristo? As próprias pessoas da igreja, que edifica a igreja se auto-edifica, edifica-se a si mesmo. Claro que pelos dons e capacidades vindas do Senhor, mas edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu entrei lá, ele estava lá. O todo, olha o comecinho dele, todo o corpo, olha o final, cada parte. Então, se isso acontecer, vai ser uma maravilha, né? Mas nós temos falado da igreja ideal e da igreja real. Eis aí o texto de Paulo, sensacional, que fala sobre
essa funcionalidade da igreja. Agora vamos para o texto principal. Eu vou mandar para os irmãos hoje, esse aqui faz parte daquele da semana passada, que eu falei da Frida Vingre, tá? Que eu falei lá da história da missionária. Hoje, quando acabar a aula, eu já disparo o da semana passada para os irmãos, e o de hoje, eu acredito que também. Então, agora vamos aqui para a aula número 1. Essa é a primeira aula em si. Semana passada foi uma introdução, tá? Foi mais assim para uma apresentação do que nós gostaríamos de trabalhar. A natureza da igreja, aqui é o mesmo texto que eu li para os irmãos na semana passada, eu vou repetir porque ele é importante para a nossa percepção. Até aqui tratamos da natureza da salvação. Isso, no caso, eu estou pegando na íntegra o texto da teologia sistemática, o capítulo anterior foi sobre salvação, então é isso que ele quer dizer, tá? Então, até aqui, tratamos da natureza da salvação no que diz respeito aos cristãos individualmente. Todavia, a vida cristã não é uma caminhada solitária. Então, a ideia é aquela que eu já falei e vou reforçar. A salvação é individual. Você não é salvo porque você é membro de uma igreja. Você não é salvo porque você faz parte de uma comunidade. A salvação é um tratamento individual. Mas a caminhada cristã não é. A caminhada cristã, ela não é solitária. Ela é com um povo. Tipicamente, no livro de Atos, com Apocalipse na cabeça, né, depois de 33 aulas, tipicamente no livro de Atos, vemos que a conversão leva o indivíduo à comunhão com um grupo de crentes. Então, o encontro com Cristo, ele é individual, mas a sequência da caminhada, ela é o grupo, é o coletivo. Isso, ainda que em Atos não seja uma doutrina, falando, olha, creiam em Cristo e entre para o grupo, mas é o que acontece, é o que nós vemos acontecer ao longo da história. Aquele que creu adere ao grupo, passa a fazer parte de um grupo que exerce a comunhão. Essa dimensão coletiva da vida cristã chamamos de igreja. Então, o que é a igreja? A primeira definição que ele faz aqui é a dimensão coletiva da vida cristã. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma observação. Dimensão coletiva da vida cristã. Aqui, ó. Essa dimensão coletiva da vida cristã chamamos de igreja. Essa dimensão coletiva da vida cristã não é o seu fecha a porta do quarto e ora sozinho. Não é isso, né? Ali é um momento individual. Mas a dimensão coletiva é a igreja. A dimensão cristã coletiva é a igreja. Eu quero colocar aqui para os irmãos esse daqui. Os quadrinhos, tá, que aparecem não é do Erickson Millard, ou é intervenção minha ou de outros livros, tá? Mas eu fiz uma intervenção aqui, ó, diferentes aplicações do termo igreja. Hoje eu vou trabalhar muito com os irmãos, mais as designações da palavra igreja de um modo, vamos dizer assim, mais confuso, tá? Não é ainda a definição bíblica, que nós vamos chegar só na próxima aula. Então, eu começo já pensando aqui, ó, diferentes aplicações do termo, essa palavra igreja. Geralmente a gente usa ela para tanta coisa que acaba causando confusão, né? Nós usamos esse nome, essa designação igreja para muitas coisas. Mas qual é a igreja pensada ali em Atos? Ou pensado, desculpa, em Efésios? Quando ele fala do corpo, os santos, a edificação, ele está pensando no quê? Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo aí um barulho da pamonha? Está passando aqui na minha rua um carro da pamonha. Vai sair na gravação. A nossa nova realidade, a distância, né? Não tem como fugir dela. Bom, vamos lá. Aqui nos números em vermelho, tá? Usamos a palavra igreja para templo, não é isso? Você olha para alguém pergunta para você, dá um ponto de referência da sua casa. Você fala igreja batista, igreja presbiteriana. Tem uma igreja do Bom Parto. Aqui perto da minha casa tem a igreja do Bom Parto. A Praça do Bom Parto é a igreja do Bom Parto. Então, a gente está pensando no quê? É no prédio, né? Então, nós usamos o termo igreja. Lembra da cartilha? Alguém aqui aprendeu a ler na cartilha? A letra I, se não me engano, acompanhava-se... igreja. A igreja templo. Então, nós usamos
a palavra igreja associada ao prédio. Mas, curiosamente, na época da escrita do Novo Testamento, os cristãos não tinham templos. Então, a designação original não é isso. Mas hoje, se você procurar no dicionário, vai ter lá a expressão que também pode se referir a um templo hoje, né? Mas não é a designação bíblica, mas é usado. Depois, o termo igreja, eu coloquei aqui no item 2, instituição denominacional, exemplo, Igreja Batista. Quando alguém pergunta para você de qual igreja você é, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja Presbiteriana, eu sou da Assembleia de Deus. Então, nós usamos a palavra igreja para a instituição denominacional. Só que, por exemplo, essas igrejas que eu citei, elas têm data de fundação recente, né? Pega aí, por exemplo, a Assembleia de Deus, que eu falei na semana passada, do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, né? 1910. Significa que antes de 1910 não tinha igreja? Não tinha instituição Assembleia de Deus. Então, mas nós usamos a palavra igreja para se referir à instituição, né? Será que na época de Paulo iria ter essa compreensão? Evidente que não, né? Mas de que igreja você é? No máximo ele ia falar, eu sou da igreja que fica em Corinto, eu sou da igreja que fica em Éfeso, pensando na cidade, não numa instituição. Terceiro, uma das unidades da instituição, né? Você pode falar assim, de que igreja você é? Eu sou da Igreja Batista. Mas qual? Eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém, eu sou da Igreja Batista de Vila Mariana, eu sou da Igreja Batista da Penha. Não é isso? Então, nós usamos a designação igreja tanto para a instituição como para as unidades dessa instituição. Nós usamos a palavra igreja para uma comunidade de cristãos, né? Não necessariamente uma instituição, mas uma comunidade de cristãos, um ajuntamento de cristãos, o item 5. O ajuntamento de cristãos sem necessariamente ter um templo. Sabe, quando... lá na casa do Edson, os jovens se reuniram lá uma vez, comeram uma pizza, né? Irmão Edson? Ficou devendo. O irmão Edson ia fazer uma reunião dessa com os professores da escola dominical, né? Mas teve a pandemia. Veio a pandemia, não deu certo. Mas o Edson e a Mary poderiam falar, a igreja está aqui na minha casa, né? Pensando num ajuntamento de um grupo de irmãos, né? A igreja me visitou, a igreja hoje não estava lá perto do hospital, né, fazendo um louvor lá, então a igreja está ali, um ajuntamento de cristãos, né? Pode ser, sem necessariamente ter um templo, pode ser até no templo, ou fora do templo, né? Coisas desse tipo. 6, os cristãos de modo amplo e geral, né? Às vezes é falado a designação igreja juntando todos os cristãos, católico, evangélico, ortodoxo, todos aqueles que são chamados de cristãos, muitas vezes em livros de história, sociologia, ou a expressão numa notícia, seja lá qual for a forma de expressão, mas muitas vezes está pensando nos cristãos, né? A igreja tem vivido isso. Que igreja? Ele está pensando no templo? Não. Está pensando na Batista? Não. Está pensando no modo geral. A igreja do século XX. O que ele está pensando? Os cristãos de um modo geral. 7, o corpo de Cristo. Aqui seria a designação mais bíblica, mas aqui eu não vou explicar hoje, porque isso vai ficar para as próximas aulas, tá? Nós vamos depois ter uma aula falando só dessa expressão corpo de Cristo. Mas essa seria a designação mais bíblica, que é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. A igreja seria os seguidores de Cristo, seria isso, né? Que é chamado por Paulo em um símbolo, uma metáfora, o corpo de Cristo. Eu coloquei uma observação pessoal minha aqui, observação. Eu não gosto da definição que muitos usam, falando que existe a igreja visível e a igreja invisível. Já viram isso? Eu já vi em livros de teologia, escola bíblica, pregação, em aula, né? Geralmente as pessoas falam assim, existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é o templo, é o prédio, é a instituição que todo mundo está vendo. A igreja invisível é o corpo de Cristo. Mas eu não concordo, por quê? Porque eu tenho plena convicção de que vocês é o corpo de Cristo, eu estou vendo vocês. Então, como que o corpo de Cristo é invisível? Eu olho no espelho, eu me vejo. Então, a ideia seria querer mostrar que os verdadeiros servos de Cristo, os verdadeiros
servos de Deus, não são identificados apenas por um olhar externo, mas seria a ideia de que Deus é aquele que conhece os que são seus, seria isso. Mas aqueles que são seus, eles são visíveis, não são fantasmas. Então a igreja, a verdadeira igreja, ela é visível. Talvez ela esteja misturada com todas essa diversidade de problemas que existe. Mas a igreja de Cristo, ela é visível, ela não é invisível. Ela é invisível só no sentido de que talvez você não identifique externamente. Mas se fosse possível identificar, você saberia, porque você está vendo, né? O Paulo era a verdadeira igreja, o Pedro, o Tiago, o João, né? Jesus era a igreja, ele é o cabeça. Jesus, ele estava visível ou era um fantasma? As pessoas viam. A gente não fazem parte da igreja. Essa expressão aí é um problema, tá? Eu vou dar um mute geral aqui, porque tem alguns microfones ligados, talvez sem querer. Se alguém quiser perguntar, pode depois interromper, falar, ou no final perguntar, tanto faz, tá bom? Agora vamos aqui. Agora sim é o texto do nosso autor, que eu estou usando. Confusão em relação à igreja. A igreja é um assunto, ao mesmo tempo, muito conhecido e mal compreendido. E um dos poucos aspectos da teologia cristã que pode ser observado. Sabe o que significa isso? Vamos lá. Expiação, filiação, adoção, santificação, batismo no Espírito Santo, batismo no corpo de Cristo. Você consegue ver isso externamente? Isso você não vê, isso é invisível. Você consegue ver o momento, você está ali, você está olhando externamente, mas você consegue ver essas doutrinas, elas são todas, vamos dizer assim, no sentido que nós não conseguimos observar externamente. A igreja é um dos poucos itens, é um dos poucos aspectos da teologia que a gente consegue observar, fazer a observação. Você pode fazer observação ao longo da história, do caminhar da igreja. Isso é muito interessante, né? Agora, adoção, filiação, santificação, expiação. Pega as demais doutrinas que você imaginar. O pecado, né? Você consegue ver o pecado se manifestando em obras, mas o pecado, ele se manifesta primeiramente no interior do homem. Para muitas pessoas, é o primeiro ponto, e talvez, aí vai ser a discussão, talvez o único em que o cristianismo pode ser encontrado. Então, o cristianismo, ele é encontrado aonde? Então, segundo alguns teólogos, alguns vão se dividir, é o primeiro ponto, ou talvez é o único em que ele pode ser encontrado. Karl Barth observou que uma das diversas maneiras que a igreja testemunha de Jesus Cristo é simplesmente pela sua existência. Se a igreja é a continuidade dos discípulos de Cristo, então a simples existência da igreja já testifica Cristo. Ok? Vamos lá. Aqui ele vai falar do que eu estava dizendo, a ideia de legislação, a designação, né? A legislação específica sobre ela, mas ela quem? É a instituição, percebe, né? Por exemplo, né? Temos aqui, ó. Por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, a igreja deve ser mantida separada do Estado. Quando diz a lei que a igreja é separada do Estado, agora pensa comigo. Se a pessoa, ela é igreja, ela pode ser parte da igreja, né? Se a pessoa, o Edson, estou olhando ali o Edson e a Mary, Edson e Mary, esse casal que estou vendo aqui no vídeo, se eles são parte da igreja, vamos supor que o Edson amanhã seja o presidente do Brasil e a Mary seja a governadora de São Paulo. Diz ali o texto que a igreja, pela lei, deve ser separada do Estado. Ora, se o Edson é igreja, o Edson se torna presidente, então ele não poderia ser presidente? Não é isso, né? O que a lei está dizendo é a instituição. Mas a igreja é formada por pessoas. Existem pessoas de Cristo no governo, então a igreja está lá de alguma forma. Mas a igreja deve estar separada pela lei politicamente, na instituição, né? Nós falamos que pertencemos a uma igreja, nós dizemos que vamos à igreja no domingo, não é isso? Então, existem muitas formas de expressão, esse termo,
ele é usado de diferentes formas, e por isso existe confusão diante dessa multiplicidade de designação da palavra igreja. Tá? Aqui continua falando o que eu já falei, eu vou pular esse parágrafo aqui, que é a ideia de denominação, que eu estava comentando. Tá? Agora, vamos lá, um problema histórico. Então, não esqueça que nós estamos na aula, tá? Como é a aula, não é pregação. Então, algumas coisas podem ser um pouco mais teóricas e pode parecer um pouco chato, mas depois vocês vão ver que faz parte do processo do aprendizado, tá? Esse teólogo que eu estou usando, ele faz uma observação muito legal. Ele diz que em nenhum momento da história do pensamento cristão a doutrina da igreja recebeu uma atenção direta e completa que as outras doutrinas receberam. Se a gente pegar do começo da igreja, lá no 1º, 2º século, até os dias de hoje, nós vamos encontrar séculos ou eras, épocas, que se pensou muito sobre uma doutrina. E aqui ele tem vários exemplos que ele coloca que eu não vou ler, tá? Mas depois vocês podem ler. Mas, por exemplo, teve uma época que se discutiu muito a trindade. Mas como é que pode os cristãos não ter uma ideia de trindade? Jesus é Deus, mas só existe um Deus. Depois se discutiu um pouco sobre o Espírito Santo, mas e o Espírito Santo, ele é Deus também. Então, houve concílios na igreja para discutir a divindade de Jesus, para discutir o Espírito Santo. Houve concílios para discutir sobre a salvação. Na Idade Média, a exploração teológica foi sobre a obra da expiação. Na época da Reforma Protestante, a doutrina da salvação em si, salvos pela obra, pela graça, a justificação. Agora, no começo do século, com os movimentos pentecostais e carismáticos, de novo volta a se discutir muito sobre o Espírito Santo, né? Mas nunca se parou com concílios para discutir a doutrina da igreja. Quem é a igreja? O que é ser da igreja? O que é a igreja? Então, ao longo do século, se pensou em muitas doutrinas, mas a doutrina em si, igreja, nunca foi parado para uma discussão mais específica, né? É claro que ao longo da história você tem escritos sobre a igreja, mas nunca foi assim o centro das atenções. Essa é a ideia, tá? A igreja, a doutrina da igreja nunca esteve no centro das atenções teológicas. Esse é outro fator que pode explicar um pouco da confusão que se tem sobre a igreja. Há outras razões pelas quais é imprescindível delinear cuidadosamente a natureza essencial da igreja. E aqui tem uma coisa muito séria a se pensar no que eu estava falando. Tem uma citação aqui de um teólogo, John McGarry. Não sei se a pronúncia está certa, deve estar errado, porque eu sou ruim para a pronúncia, né? Mas tem uma citação de um outro teólogo aqui. Vamos ler, pensando aqui no século XX, tá? Provavelmente se escreve mais sobre a igreja nesses dias do que sobre qualquer outro assunto teológico. Então, hoje se escreve muito sobre a igreja. Se escreve muito sobre Apocalipse, final dos tempos, né? Mas igreja, livros sobre igreja, existem muito. Só que tem um detalhe, vamos ver. A maior parte dessa produção tem uma orientação prática. Ou seja, não é teórica, é prática. É mais sobre as funções da igreja do que sobre o que a igreja é. Pensa comigo aí, olha, né? O Edson, eu estou pegando o exemplo daquele que eu vejo, estou vendo o Edson aqui, é a carinha que ficou aqui para mim do Edson e do Jailton, tá? O Edson é advogado, eu posso perguntar para ele o que é ser advogado e eu posso perguntar o que faz um advogado. Então, esses livros, a maior parte dos livros não trata o que é a igreja, trata o que faz a igreja. É mais na ideia da prática, das funções, e não da natureza e da essência. O que é igreja, mas se pensa muito na prática, o que a igreja faz. Ouvimos sobre a igreja em relação às rápidas mudanças sociais, a igreja na sociedade secular, a igreja e suas reuniões, a igreja e sua missão, ou seja, tudo prático. A igreja e a política, a igreja e os homossexuais, a igreja e a eutanásia, a igreja e o islamismo, muitas vezes pensando na prática, nas missões, na forma de contato, na forma de conversar, de se aproximar.
Mas, por mais valiosas que algumas dessas percepções obtidas, por mais que elas sejam valiosas nesses diversos campos, elas devem ser conduzidas por uma compreensão teológica sobre o que é a igreja, e aí você correlaciona com o que está sendo falado, que é a parte prática. Então, o que esse teólogo diz, e eu concordo, é que muitas vezes tem se pensado mais no que a igreja faz do que no que a igreja é. Então, a ideia teológica antiga, da antiguidade, da Idade Média até a Reforma, foi muito pensar no que é, e do que é ir para a prática. Mas hoje se esqueceu de pensar no que é e só se pensa na prática. E essa é uma tendência presente, já aceita por muitos teólogos, e ela faz parte do pós-modernismo. Então, depois do iluminismo, com a chegada das ideias filosóficas pós-modernas, isso se aplica em muitas áreas de conhecimento e chega-se na igreja. Tá? Aqui tem outro trecho que eu gostaria de ler, deixa eu encontrar qual que é. Peraí. Vou continuar aqui. Esse fenômeno está se acelerando com as mudanças, com a mudança geral da cultura para uma orientação mais pós-moderna. A tendência a se esquivar de definir. Por quê? Porque lá no passado, da Reforma Protestante para trás, acreditava-se que nós podemos definir o que é verdadeiro. Mas depois do iluminismo, nem tanto no iluminismo, mas do iluminismo para cá, se tenta fugir de definir o que é verdade, porque a verdade ela se tornou muito relativa. Por ser uma verdade relativa, então a gente não define, não existe segurança nas definições. A geração pós-moderna tende a ser menos focalizada na argumentação e definição racional, e ela se concentra mais na experiência e nas emoções. Ora, a ideia pós-moderna, que chega na teologia, é que eu não consigo dizer o que é, mas eu consigo só dizer o que acontece. Eu só posso observar, é só os experimentos, mas eu não consigo falar o que é. Os teólogos da Antiguidade, da Idade Média e da Idade Moderna, eles usavam muito da definição do que é. Mas hoje existe aí uma tentativa de fugir das definições, porque existe uma relatividade muito grande. Além disso, muito do que se fala sobre a igreja, e aqui é uma crítica, mas ela não é toda negativa, tá? Vamos ver se os irmãos compreendem, né? Muito do que é escrito sobre a igreja é feito por quem? Não por teólogos profissionais, mas por pessoas envolvidas no ministério. O que eu quero dizer com isso? Então, calma aí, que é uma crítica, mas é uma crítica que enxerga uma verdade, mas é uma falha do outro lado, tá? Então, quem escreve mais sobre a igreja são pastores, ou pessoas que estão envolvidos, missionários, pastores. O pastor está envolvido no ministério, o pastor se interessa pela prática, o pastor quer a escola bíblica funcionando, a ação social funcionando, o trabalho com a terceira idade funcionando, o missionário ele quer fundos para as missões, o crescimento das áreas de missão, ele quer as traduções da Bíblia para o idioma do lugar que ele trabalha. Então, geralmente, quem tem escrito sobre a igreja são pessoas envolvidas na prática. E muitos dos teólogos profissionais, que seriam aqueles que não estão nas atividades práticas, mas são aquelas cabeças pensantes, são aquelas pessoas que são chamados de mestres, ou aqueles que pararam para refletir teologicamente, demoradamente, que tem tempo para isso, esses não têm produzido muito material sobre igreja. Isso influencia. Se eu sou pastor ativo na igreja, uma que eu já tenho uma boa parte do meu tempo compromissado com a prática, não é isso? O pastor tem uma boa parte do tempo dele já para a prática da igreja. É diferente de um teólogo profissional, que é alguém que tem o tempo específico para parar, pensar, refletir e trabalhar a teologia em si, que seria uma parte mais teórica e não prática. E isso tem sido verdade. Aí nós temos dois resultados: a relativa falta de ênfase à teoria da doutrina da igreja, né, que seria a gente pensar um pouco na igreja ideal e não no real. Então, é a ideia de refletir
biblicamente, teologicamente, mais sobre a teoria, né? Não é a prática, é a teoria, né? E aí nós temos a inclinação das pessoas em se interessar só no prático e não no teórico. A gente precisa dos dois. Nós precisamos dos dois. Mas a gente tem ido muito para a prática sem pensar no que é. Isso pode ser perigoso, né? Você gostaria de ter um médico que te operasse e ele aprendesse tudo só na prática, né? Ele tem que ter teoria, né? Ele tem que ter formação, leitura. Antes do médico colocar a mão na massa para fazer a cirurgia, propriamente dito, ele teve muito tempo de leitura, né? Na prática, as experiências serão confrontadas com aquilo que foi a teoria. Por isso, nós não temos muitas vezes o equilíbrio. Eu estou aqui com um dos livros, olha, que eu citei para os irmãos, Igreja, Por que Me Importar? Tem uma frase aqui do Nietzsche. O Nietzsche foi um grande ateu, né? Um filósofo ateu, e perguntaram para ele, eu vou ler aqui uma frase do Nietzsche, perguntaram certa vez ao filósofo ateu Nietzsche o que o tornava tão negativo quanto aos cristãos. Olha a resposta do Nietzsche. Eu creria em sua salvação, se eles se parecesse um pouco mais com as pessoas que foram salvas. Eu vou repetir a resposta do Nietzsche. Eu creria se essas pessoas que falam se parecessem com os que são salvos, que são os teóricos, né? Então, a salvação apresentada, ela é tão gloriosa, mas eu olho para a igreja e não se parece com nada disso. Olha a frase dele de novo, eu creria na sua salvação, se ele se parecesse um pouco mais com as pessoas que foram salvas. O que acontece? Nós temos a igreja ideal, é a igreja teórica. Paulo ali está trabalhando, né, no texto que nós lemos, uma igreja que ela cresce para ser a igreja ideal. Senão não teria crescimento. Se ele está falando em crescimento, em aperfeiçoamento, para que a gente não seja mais criança, para que atinja a maturidade, para que chegue numa plenitude, é uma igreja que se desenvolve. Mas você tem que ter uma igreja ideal, senão você não sabe onde vai chegar. Aonde você vai chegar? Onde que a igreja tem que chegar? A gente precisa saber o que é a igreja na cabeça do Evangelho, na cabeça de Cristo, de Deus, conforme o Evangelho, conforme a Escritura, conforme o Novo Testamento, para a gente ter uma ideia de aonde a igreja tem que chegar. Alice no País das Maravilhas. Já ouviram falar? Assistiram o filme, o desenho, né? No livro, quando Alice está perdida, ela encontra aquele gato que só aparece a cabeça, lembra daquele gato? E a Alice fala para o gato que está perdida. E o gato pergunta para ela, para onde você vai? E ela fala que não sabe. E o gato responde, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Se não existe uma igreja teórica e ideal, a gente não sabe aonde que a igreja tem que chegar. Por isso a importância da gente ter um estudo que diz bonitinho, redondinho, para depois eu olhar para você e você olhar para mim e falar assim, mas não é isso. Fala, não é, mas é o ideal, é para lá que a gente anda, é para lá que a gente caminha. A gente tem que saber o caminho. Se eu não sei o caminho, qualquer caminho serve. Aí a gente olha as práticas da igreja e a gente confronta com a igreja ideal para a gente tentar corrigir rota e corrigir caminho, né? E aqui tem 2 itens. Lembra que eu falei que aqui tem uns itens aqui mais rebuscado, mais acadêmico? Olha aqui, ó, né? Há mais ênfase na imanência do que na transcendência. Isso sobre Deus. De novo, talvez seja uma influência do pós-modernismo, tá? Aqui diz assim, ó, houve uma mudança fundamental na maneira de entender Deus. Há mais ênfase na sua imanência, a imanência de Deus. O que é isso? A imanência de Deus e a transcendência de Deus. Está falando que hoje se pensa mais na imanência de Deus do que na transcendência. O que significa isso? Eu vou mandar o arquivo para os irmãos depois, tá? Então, eu coloquei aqui um complemento que tenta dizer o que é imanência e o que é transcendência. Vamos olhar aqui só o comecinho, tá? O ensino da Escritura a respeito da relação entre Deus e a criação é singular entre as religiões do mundo. Por quê? A Bíblia ensina que Deus é distinto da criação. Deus não é a criação. Isso seria o panteísmo, né? O panteísmo acredita que tudo é Deus.
Deus, ele não é parte da criação, porque a criação é algo que foi criado. Ele é o Criador. Ele não é parte dela, pois foi ele quem a fez e a governa. O termo frequentemente usado para dizer que Deus é muito maior e que ele está além da criação é transcendência. Então, o que é a transcendência de Deus? É a gente pensar em Deus além do mundo físico, além da criação. É o Deus que transcende, que está muito além dessa realidade que é palpável a nós. Por isso que Deus é eterno, Deus está além do espaço-tempo. Deus é o criador do espaço e do tempo, que é loucura, às vezes, para a nossa compreensão limitada. Mas é a transcendência, ele vai muito além. Mas, ao mesmo tempo, Deus não é um Deus longe, que não se envolve com a criação. Aí nós temos a imanência. Ao mesmo tempo, temos aqui a segunda parte. Deus está também envolvido com a criação, pois ela continuamente depende dele para existir e funcionar. O termo técnico para falar do envolvimento de Deus com a criação é imanente. Então, o que é a imanência? É Deus na criação, agindo na criação. A Bíblia apresenta a Deus além da criação, ele é transcendente, separado e distinto, mas ao mesmo tempo Deus se envolve e está presente. Isso é imanência. O verbo se fez carne, é imanência. Tudo que existe é sustentado pela palavra do seu poder, lá em Hebreus, é imanência. Então, Deus envolvido com a história humana, ou envolvido com a natureza, é um Deus imanente. Deus além é um Deus transcendente. O foco, ultimamente, tem sido falar apenas da imanência e não da transcendência, né? Que seria algo o quê? Prático. Algo prático. A imanência é Deus agindo. O que se pensa sobre a igreja? Não a igreja teórica, ideal, o que é a igreja, mas a igreja na sua praticidade, na sua prática. A ênfase está no que Deus está fazendo e não em quem ele é. O que muitos vão dizer, o homem não consegue saber quem Deus é, mas eu consigo falar o que Deus está fazendo. E, de fato, nós temos limitações para conhecer e conceber Deus, isso é uma verdade. Mas nós podemos dizer muitas coisas do que Deus é, crendo na revelação escrita, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia vai ter afirmações sobre quem Deus é, e, ao mesmo tempo, vai mostrar um Deus que se envolve. Tá? A consequência disso para as outras doutrinas é que hoje a atenção está na missão da igreja, na missão. É dada mais atenção à missão da igreja do que na sua identidade e limites. Agora vamos lá. Tradicionalmente, a igreja era concebida como distinta do mundo, como um contraponto ao mundo e como tendo o propósito de transformar o mundo. A igreja era vista como repositório da graça, ou seja, a graça de Deus está dentro da igreja. Perspectiva católica, e muitos protestantes evangélicos compartilham sem nem saber que talvez isso seja ainda uma herança católica. Seria qual a ideia? Só existe salvação dentro da igreja. A igreja é o repositório da graça, o mundo pode receber essa graça e ser transformado por ela somente se a pessoa se associar à igreja e os seus sacramentos. Tradicionalmente, a igreja era vista como o local que Deus colocou a graça e a pessoa só é salva se ela se associar à igreja. Aqui é a apresentação de concepções da igreja. Tá? O autor ainda não está defendendo a ideia e nem nós estamos ainda desenvolvendo o que é a igreja. Só a apresentação de como ela tem sido pensada e como é hoje. Na forma protestante, houve uma certa ampliação. Né? Martinho Lutero, quem lembra do filme Lutero, vai lembrar que numa aula de teologia, o Lutero fala para o professor, por acaso, não haveria salvação fora da igreja, porém, não fora de Cristo? E aí o professor, ele para a aula e ele fala que não, né, ele dá um não ali dogmático, como se a igreja fosse o único lugar que a pessoa pode ser salva. Mas o Lutero, já abrindo uma perspectiva que vai ser protestante, é que a salvação está unicamente em Cristo,
como nós começamos lá em cima, uma experiência individual e a igreja é a reunião dessas pessoas. Mas para a Igreja Católica, até o sacramento, ele só tem validade se ele for feito por alguém oficial da igreja, né? Na forma mais protestante, essa concepção afirma que a igreja tem o evangelho, tem as boas novas, e que o mundo está perdido e separado de Cristo. E ele pode ser salvo pela mensagem do evangelho. Mas quem é que prega o evangelho? É a igreja. Então a igreja ainda é importante na elaboração dessa salvação, mas porque ela é a portadora da proclamação do evangelho, e não é ela a salvadora. Então aqui já muda um pouco o sentido. Deus atua diretamente no mundo, fora das estruturas formais da igreja, e isso já não cabia no meio católico. Então, já na perspectiva protestante, ainda que não sejam todos os protestantes, tá? Mas protestante tem uma amplitude aí enorme também, né? Mas dentro da perspectiva protestante, de muitos, não todos, a salvação, ela é por meio de Cristo, pela proclamação da igreja, a pessoa se aproxima da fé, mas não precisa ser a estrutura formal. Pode ser numa casa, onde tem um ponto de pregação, pode ser uma reunião numa tribo indígena, um missionário se separou da igreja por motivo A ou B, e ele foi para um lugar e começou um trabalho. Não necessariamente tem que estar vinculado a uma estrutura formal e oficial. A igreja, formada por pessoas, ela proclama, muitas vezes fora da sua estrutura formal. Eu estou aqui hoje dentro da estrutura formal, né? Estamos aqui com o Edson, que é o nosso coordenador, estamos no canal do Zoom oficial da igreja, mas se, por exemplo, o Edson, extraoficialmente, chamasse a família dele e falasse, vamos fazer um culto, e um amigo fosse convidado e esse amigo cresce em Cristo, não está dentro da estrutura formal, mas a concepção protestante é que aquele momento foi igreja reunida e a salvação esteve presente. Não importa, a Mary é uma mulher, não é pastora nem nada. A Mary orou e alguém foi salvo, valeu, né? Não precisa ser alguém oficial. Jailton não é pastor, não é diácono, não é nada disso. Mas na casa dele, na reunião de ceia online, ele pode partir o pão. E é válido, né? Mas num pensamento mais tradicional só vai ser válido se for um oficial da igreja. Percebe? Então vamos continuando aqui. Aqui fala um pouco do Concílio do Vaticano II, que mudou um pouco essa perspectiva, e dos cristãos mais progressistas, né? Então, a Igreja Católica, depois do Concílio do Vaticano II, ampliou também um pouco as suas perspectivas de aceitação maior daqueles que são de outro ramo do cristianismo, tá? Definição empírico-dinâmica, outra palavra estranha, né? Empírico vem de experiência, tá? Então, nós não estávamos falando que hoje se pensa mais numa igreja prática do que na sua essência, na sua natureza, naquilo que ela é, mas se pensa mais na prática. Então, o empirismo seria justamente a prática, tá? Prática, dinamismo. Então, uma definição. Hoje, a definição da igreja, na maior parte dos livros, parte da experiência e do dinamismo, ok? E não da igreja ideal ou teórica. E aqui nós temos esse trecho aqui muito interessante. Presta atenção, nessa que é uma parte filosófica, mas eu achei muito gostoso, né? Eu gosto de estudar, o Fernando está aqui com a gente, gosta de estudar. Essa perspectiva de dedução e indução no estudo é muito legal. Os irmãos vão entender que eu coloquei uma explicação ali com alguns exemplos bem práticos, tá? Há ainda outro fator que serviu para impedir as tentativas contemporâneas de desenvolvimento de uma doutrina da igreja. O século XX, com sua muito difundida aversão à filosofia, teve um pequeno pico de energia aqui. Bom, não sei se caiu o sinal, acho que não. Bom, vamos lá. E particularmente a metafísica e a ontologia esteve muito menos interessado na natureza teórica do que em algo das suas manifestações históricas concretas. Então, nos últimos séculos, tá, depois do iluminismo principalmente, tem se preocupado muito mais
com as práticas e a história, aquilo que foi concreto, aquilo que é histórico, aquilo que aconteceu e está acontecendo numa dinâmica, do que na questão filosófica, do pensamento, da teoria e da ideia. Portanto, grande parte da teologia contemporânea está menos interessada na essência da igreja, o que ela é ou deveria ser, né? A essência, o que é a igreja de Cristo, ou o que ela deveria ser, é a natureza, o que é? A preocupação maior está ali na linha verde, né? Do que a sua incorporação, no que ela concretamente ou dinamicamente tem se tornado. A visão tem sido mais sociológica e não teológica. A sociologia, que é um ramo que não é da teologia, outro ramo das ciências sociais, ele é importante, mas a sociologia estuda a igreja, a sociologia estuda o movimento islâmico, o movimento judaico, movimentos pentecostais, mas a sociologia está interessada não é na parte teórica, é no que acontece de fato. Um estudo de campo de um sociólogo é ir, por exemplo, frequentar um tempo a igreja e ver como que é a dinâmica lá dentro, entre nós. Mas a preocupação não é na teoria, o que a igreja é teológica, mas no que ela tem sido. E aqui eu vou apresentar para os irmãos duas formas de conhecimento. Existe uma abordagem filosófica chamada dedutiva e existe uma abordagem filosófica histórica chamada indutiva. São dois métodos de estudo, dedutivo e indutivo. Hoje predomina o indutivo, tá bom? Mas na época da Antiguidade, Idade Média, Reforma Protestante, o método era indutivo. São palavras estranhas, mas eu acho que eu vou dar exemplos e vocês vão entender. Vamos lá. Em uma abordagem filosófica, basicamente dedutiva e platônica, vem lá do Platão, começa a ser pela formulação de uma definição de igreja ideal. Vamos estudar a igreja. A primeira coisa que a gente faz é definir o que é a igreja. A igreja definida teoricamente, não é na prática. Não é na prática, é teoricamente. O que é a igreja? Definição. Depois a gente avança da essência pura, da natureza da igreja, e aí a gente vai para os exemplos concretos. A gente vai para a prática que, segundo Platão, é a cópia imperfeita, é a sombra. Lembra, quem estudou filosofia, que para o Platão existe lá o mundo das ideias, que é o perfeito, mas a experiência real nossa é só sombra do perfeito? O Platão já dizia isso, o que nós temos hoje é só cópia, é só xerox, não é o original está na ideia. Por isso que a gente se decepciona, porque a gente lê na Bíblia, muitas vezes, a Bíblia não esconde as falhas da igreja, não esconde. Mas Paulo fala de uma igreja que é o corpo de Jesus. Agora a gente vê o corpo de Cristo praticando tanta coisa indecente. A gente não fica decepcionado com uma igreja que já apoiou ditadura, que já apoiou cruzada, que já matou gente, já colocou gente na fogueira, desvio de dinheiro, pedofilia, tanta coisa que acontece, né? Mas nós temos que partir no método dedutivo da igreja ideal. Você tem uma ideia perfeita, é a noiva do Cordeiro, é a esposa do Cordeiro, são as virgens sábias, é o corpo de Cristo. Você parte do ideal, aí a gente olha a prática, que são apenas reflexos imperfeitos. Essa ideia é dedutiva. O outro método que é usado hoje, e aí a gente perde o estudo da natureza da igreja, qual que é? Uma abordagem histórica, o que a igreja deve ser resulta indutivamente do seu engajamento com o que é. Esse o que é não é o que é a igreja, mas o que é a realidade do mundo à volta. As condições do mundo e os problemas que nele existem dão forma ao que a igreja deve ser. Eu vou dar dois exemplos aqui, os irmãos vão entender e vão ver que as palavras, por mais que sejam bonitas e rebuscadas, e é legal a gente ampliar o nosso vocabulário, tá? Mas a gente tem exemplos aqui que dá uma simplicidade maior. O método indutivo, o método dedutivo, que é o que os teólogos tradicionais, lá da Antiguidade, Agostinho, da Idade Média, Tomás de Aquino, tá? O Lutero, Calvino, a ideia sempre era essa, tá? Você parte de uma lei geral, de uma teoria geral, e dela você deduz conclusões relativas a esse geral.
a partir da premissa. Qual que é a premissa? A igreja é o corpo de Cristo, por exemplo. Depois a gente desenvolve o que é isso, né? É o templo do Espírito Santo. Então você parte de uma premissa e daí você vai desenvolvendo as ideias e verificando as práticas. Olha um exemplo de uma frase aqui, ó. Um exemplo de um método de percepção dedutivo. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal. João é um homem. Logo, João é mortal. Você partiu aqui de uma primeira premissa que é uma verdade. Todo homem é mortal. Aí você examina. Eu estou vendo o João. João é um homem. Então, João é mortal. Você viu? Agora, olha o contrário. A indução. Na indução, o método indutivo, o trajeto rumo ao conhecimento começa na observação. O método indutivo, ele não parte de uma verdade já dada. Ele começa observando as várias características, só para, no final, talvez, chegar numa conclusão. O trajeto rumo ao conhecimento começa na observação, partindo do que se é observado, ou seja, do particular indo para o geral. Você começa da parte indo para o todo. Dedutivo, você pega o todo e depois observa o geral. Exemplo. Aqui um exemplo de uma frase para os irmãos entenderem. Foram observados 100 cisnes, todos eram brancos. Essa observação, olhei 100 cisnes e todos eram brancos. Logo, o todo, todos são brancos. Você começa a observar. Olha, tem um cisne ali no lago, ele é branco. Tem um na grama, ele também é branco. Tem um em cima da árvore, é branco. Olhei para o céu, vi outro cisne que é branco. Então, todos que eu olhei eram brancos. Então, logo, todos são brancos. Você vai dar parte para o todo. Ok? Veja só, na ciência, a melhor forma, evidentemente, é o indutivo, né? Você não pode chegar, coronavírus. O que é o coronavírus? Não pode chegar alguém e já dar uma resposta acabada. Você começa a investigar. E é na investigação que você vai chegar numa resposta. Só que na filosofia, na teologia, né, nesses campos das ciências humanas, muitas vezes se parte de uma definição ampla e geral, e depois é que se vai para as partes. Principalmente para nós, ou para aqueles que creem na Bíblia como revelação. Quem acredita na Bíblia como a revelação de Deus, você já tem uma verdade dada. E aí é claro que você tem que pegar ali da Bíblia o que ela vai dizer sobre igreja. Então, o que você encontrar na Bíblia sobre a igreja seria a lei geral, seria a premissa. Você parte disso para observar o que a igreja tem sido. Então, aqui tem algumas diferenças, tá, entre o método de dedução e de indução. E isso serve para todos os campos de saberes, né? Eu não vou saber dar exemplo aqui agora, por exemplo, o Edson, é o advogado, lá no estudo dele de criminalística, eu não sei a área tributário, né? Pode partir de uma premissa geral e ir para o estudo dos casos, né? Ou alguém pode partir dos estudos de casos e chegar no geral. Isso serve para tudo, direito, biologia, sociologia, filosofia, história, teologia, os métodos de tentar apresentar as verdades, tá? E isso chegou na teologia. Chegou na teologia. Olha como chegou na teologia, e aqui eu apresento como um perigo no sentido da teologia tradicional, tá? Ortodoxa, que nós temos recebido ao longo dos séculos. Há um reconhecimento amplamente difundido de que tal mudança de orientação, que seria da dedução para a indução, ocorreu em nossa cultura e muitos teólogos a aceitam como normativa. Olha o que esse teólogo diz, tá? Kari Michelson. É um teólogo, tá? Não é um ateu, não, um teólogo. Olha o que ele diz. O ser de Deus, ele mesmo, quem Deus é, a natureza de Deus, os atributos de Deus, a natureza da igreja, a natureza do homem, a natureza pré-existente de Cristo, então Jesus antes da encarnação, todos esses assuntos conjecturais. É uma conjectura, segundo ele. Ou seja, só hipótese, é só suposição, que atraíram a teologia para um domínio de especulação física ou metafísica, distante da sua habitação com os homens vivos, deveria ser abandonado. Olha o que esse teólogo diz. Ele diz que todo o estudo que é metafísico, que é especulativo, que é além do que a gente pode experimentar, ele deveria ser abandonado. E a gente deveria pensar
só naquilo que é prático. Ele não é ateu, tá? Mas ele acha que as revelações que estão além da experiência, do sentimento, daquilo que o ser humano consegue experimentar, deveria ser deixado de lado. Inclusive, vocês viram que ele colocou ali a natureza da igreja, né? Porque ele vai entender que isso é só conjectura, isso é só especulativo, não é prático. O foco vai estar só na prática. Outro teólogo vai dizer a mesma coisa, vai afirmar que Colin Williams concorda, não tenho dúvida de que essa mudança já ocorreu e é bem-vinda. Qual que é o problema disso? O problema disso, no caso da igreja, é que tudo se torna muito especulativo também. A gente não pode dizer quem Deus é, a gente não pode dizer quem Cristo é. Ele vai dizer assim, a gente pode dizer quem é o Jesus de Nazaré, que viveu aqui, mas o Jesus encarnado ou o Jesus divino a gente não sabe, não pode dizer. A gente não pode dizer nenhuma verdade do mundo espiritual, do mundo por vir, do mundo além da física. A nossa fé, ela se torna uma fé muito terrena e sem a perspectiva religiosa do religamento com Deus. Se torna muito especulativo, talvez não aqui o prático, mas se torna especulativo para onde a fé aponta. Aqui a prática a gente está vendo que a igreja tem sido. Mas aquilo que vai além da prática, que é para onde nós caminhamos, isso se torna um especulativo, e talvez aí seja um grande perigo para a fé ortodoxa, conforme a Bíblia diz. Na verdade, um dos motivos é que muitos desses teólogos, eles passam a não dar mais um crédito da Bíblia como palavra revelada, tá? Como palavra de Deus revelada. Ou pelo menos na sua totalidade, ou pelo menos vai ter uma série de ressalvas, né? Vai ter uma série de delimitações ou de escolhas, e essas escolhas podem ser pessoais, né? Ou dependendo do momento. Vamos lá. O que tem acontecido é que atualmente a igreja é estudada com auxílio de outras disciplinas, e muitos teólogos têm chegado a isso, né? Que não tem nenhum problema. O problema é outro. O problema é que a gente não pensa mais teologicamente. O problema é que a gente pensa teologicamente, mas sociologicamente também. A gente vai para outras ciências, além da teologia, para tentar entender a igreja. E quando a gente parte para essas outras ciências, muitas vezes a gente perde a ideia do que seja a igreja em sua definição de essência, de natureza e bíblica, né? Não tem nenhum problema a gente conhecer sociologicamente como tem sido o movimento pentecostal, sociologicamente como tem sido os batistas, o feminismo na igreja, o machismo na igreja. Essas são observações que podem ser da área da sociologia. Mas a igreja é mais do que isso. Essa é a situação. Não tem nenhum problema um estudo sociológico que vai dizer, olha, os pentecostais estão espalhados mais nas áreas periféricas. Igrejas mais tradicionais, luterana, presbiterianas, estão mais no centro. São igrejas mais elitizadas, com público com uma formação acadêmica melhor. Olha, a igreja da América Latina é assim. Um estudo da sociologia que vai apresentar as características sociais da igreja, da sociedade da igreja, não tem nenhum problema. Só que nós temos que conhecer o que a Bíblia diz sobre a igreja. Essa é uma visão teológica, pois esse é o nosso espelho, o nosso reflexo, é aquilo que a gente olha e a gente quer chegar. Como diz o Mário Sérgio Cortella, o ideal é um horizonte. A gente não chega, mas a gente caminha naquela direção. Se a gente não tem horizonte, a gente não tem para onde ir. A gente olha só para o que tem sido, só para o chão ou para trás. O que a igreja foi, olha para trás. O que a igreja está sendo, olha a volta. Mas a gente não olha para frente o que a igreja tem que ser. Então, esse é um perigo e um problema que é apresentado aqui também, né? Aqui eu coloco, por exemplo, no estudo da sociologia, além da teologia, né? Muitas vezes a igreja é vista como instituição social. A igreja despertou o interesse dos que estudam as instituições sociais de diversos tipos. Quer um exemplo, né? O capitalismo, por exemplo, ele tem uma influência muito grande na igreja, principalmente o capitalismo mais recente, neoliberal, né? Olha os louvores antigos e os louvores de hoje. Cantor cristão, harpa cristã,
o inário que nós usamos na Batista, algum deles fala de conquista de bens materiais? Vocês se lembram, assim, puxando pela cabeça, algum que fala de conquista de coisas materiais e terrenas? Lembra? Agora, quantos louvores hoje do mundo gospel fala de você se enriquecer, Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda, você vai ser o maioral, aquele negócio, os seus inimigos vão te ver e vai ficar envergonhado. Isso é um reflexo que a sociologia pode estudar. Como a igreja no passado se via, ela cantava. Como a igreja se vê hoje, ela canta. Isso pode ser um estudo sociológico, né? Mas, ainda que a igreja de hoje possa ter uma mentalidade muito capitalista, terrena, materialista, isso jamais apaga o que é o corpo de Cristo, ok? Então, nós precisamos dos dois olhares. Mas o que essa nossa primeira aula quer despertar é justamente essa pergunta aqui, para a gente terminar. Se a definição da igreja deve passar por transformações frequentes para se relacionar com o mundo contemporâneo, em que sentido há continuidade com o que existiu antes? A sociologia, ela vê a igreja hoje diferente da igreja de ontem, da igreja reformada, da igreja da Idade Média, da igreja católica, da época de Constantino, da igreja primitiva. Não é a mesma igreja, sociologicamente. Mas, teologicamente, ainda é igreja, porque a sociologia, ou esse pensamento indutivo, ele pode nos levar a outra conclusão. Hoje é outra coisa. Mas, biblicamente, existe alguma coisa que nos liga? Existe um fio que nos liga à formação da igreja original? Existe. Existe um ideal pelo qual andamos, vemos e corremos e seguimos, dentro daquilo que está à nossa volta, cada época com seus problemas, seja cruzada, seja invasões bárbaras, seja Império Romano, seja ditadura, seja Idade Média, seja Reforma Protestante, seja segregação racial, seja América Latina pobre, ou seja Europa iluminista. Dentro de todos esses espaços, essas comunidades cristãs têm algo em comum, algo que percorre elas? Ou não? Né? E aqui a gente chega no final, para a gente finalizar a aula, né? Vou ler aqui na parte aqui, a partir daqui, tá? Entretanto, se a igreja, né, se ela deve continuar a ser chamada de igreja, precisamos saber exatamente o que a distingue como igreja e a qualifica dessa forma. O que nos distingue de um clube social, de uma agência, de um local de encontro de amigos? O que nos distingue, assim como a igreja da época do Lutero, a igreja do Agostinho, a igreja perseguida na União Soviética, a igreja dos Estados Unidos lá em Hollywood, de ricos, a igreja da periferia, a igreja de uma comunidade indígena no Amazonas, a igreja que Paulo fala em Éfeso, a igreja no Apocalipse? O que nos distingue para dizer isso à igreja? O que nos qualifica para olhar e falar, olha, eu pertenço à igreja? Essas perguntas precisam de respostas. Essas respostas não estão na sociologia, que é importante numa análise sociológica. Mas se nós partimos do nosso estudo bíblico, nós devemos procurar uma resposta no próprio testemunho bíblico do que seja a igreja. Então, hoje, não tivemos nenhuma definição do que é igreja, tá? A não ser do que lá na introduçãozinha. A partir da próxima aula é que a gente vai começar a olhar como que a Bíblia apresenta a igreja, o que é igreja na Bíblia, o que é igreja no seu significado linguístico, a palavra eclésia, e as figuras que a Bíblia usa para descrever a igreja, as metáforas. Corpo de Cristo, povo de Deus, templo do Espírito Santo. É a partir da próxima aula que nós vamos tratar disso. Para finalizar, uma observação. Você é uma igreja. Sabia disso? Na Bíblia, em nenhum lugar, uma pessoa sozinha é chamada de igreja. Você faz parte da igreja. A igreja é vista sempre no coletivo, né? Sempre no coletivo. Você, no máximo, é o dedo do corpo, mas você não é o corpo. A igreja sempre é o coletivo. Você é parte da igreja, mas não é a igreja. Então é assim, por exemplo, o olho não é o corpo, mas é parte do corpo.
né? Essa é uma perspectiva, só para a gente já começar a pensar no que é a igreja de um modo mais ideal. Essa aula tem muita coisa ali teórica, assim, mas se você conseguir filtrar, entender um pouco, é para a gente ter uma noção do pano de fundo do que aconteceu no próprio estudo teológico, tá? Nos últimos anos e na forma de descrever a igreja. E se a gente pegar, nossa, mas isso é muito teórico, mas pensa na prática. Hoje nós não pensamos mais no que a igreja tem que fazer do que naquilo que a igreja é? Quantas vezes a gente tem dificuldade para definir o conceito, sabe? Eu sei falar o que... Eu sei dar exemplo, mas não sei falar o que é. Será que isso já não é uma influência das mudanças pós-modernas, em que hoje é muito difícil a gente focar em definição, a gente foca mais na prática, na dinâmica, né? Parece que está longe, por ser algo muito filosófico, mas na verdade está perto, porque isso vai ramificando e a gente nem percebe. Nós encerramos a aula aqui.